Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tema bastante importante no quesito das pessoas dentro das organizações. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da resolução de conflitos e, posteriormente, nós vamos trabalhar os processos desses conflitos, tá? Então, seguem comigo aqui nos slides e eu já gostaria de perguntar para vocês. Para vocês, o que são conflitos? Percebam comigo nas imagens a seguir o que eu trouxe aqui para vocês. Muitas vezes, quando a gente pensa em conflitos, né, como eu coloquei aí esses dois rapazes, né, a gente percebe que eles estão nervosos, que eles estão discutindo, enfim, a gente consegue notar que algo está em desacordo entre eles, né? Nessa segunda figura, a gente vê mais uma vez uma situação de conflito de uma forma bastante notável que não é uma situação agradável. É uma situação conflitante e que deixa aí duas pessoas em uma situação muito incomum, muito chata, né? Aí a gente vê uma delas colocando lá, eu estou certo, e a outra, eu estou certa. E a gente consegue perceber que há uma dificuldade nessa comunicação, uma dificuldade, inclusive, em de acertar, né? Uma questão de assertividade em termos de decisão aí, de uma conversa, uma relação amigável e compreensiva entre elas. Na terceira imagem, a gente está vendo dois rapazes, né? Uma imagem de uma lâmpada, como se um tivesse, de repente, roubando a ideia do outro, né? E gerando, mais uma vez, um conflito, uma situação conflituosa. A seguir, a gente vê aí dois rapazes, um frente ao outro, né, com um sorrisinho aí meio maldoso, os dois aí estendendo as mãos, e percebam o que tem na mão deles atrás, né? Na verdade, eles estão frente ao outro e, na verdade, com vontade aí de dar uma paulada na cabeça do outro, né? Então, demonstra mais uma vez uma situação desconfortável, uma situação em desacordo, em desunião entre eles. Na sequência, uma imagem que eu trouxe aí, eu coloquei a situação de empatia, porque a gente vai ver a seguir que quando a gente fala das questões que envolvem o conflito, a gente trabalha também essa questão, ela está muito envolvida com essa questão da empatia, com a relação daquilo que a gente percebe no outro, da maneira com que a gente se comporta, da maneira com que a gente enxerga esse outro, né? Para que a gente possa respeitá-lo aí no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida em geral. E aí eu pergunto para vocês, ainda assim, vocês conseguem achar ou vocês acreditam que o conflito ele pode ser visto como uma forma positiva? Aí eu coloquei, né, um ponto A e um ponto B, todo embaralhado, e o rapaz olhando para ele aí. Quer dizer, será que eu consigo enxergar esse caminho, mesmo que todo embolado, que todo difícil de ser desenrolado ou de ser ultrapassado e vencido? Será que eu posso, será que eu consigo enxergar isso de uma forma positiva? E aí eu pergunto para vocês. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá. E aí, o que vocês pensaram? Nesse sentido, para responder a pergunta que eu fiz para vocês, eu trouxe duas imagens. Na primeira delas, né, nós temos dois rapazes e um terceiro ao meio, o que dá ao entender de que esse terceira pessoa, né, está ali separando ou querendo fazer com que esses dois pensem ou repensem, né, que de repente parem com uma discussão
que provavelmente esteja acontecendo ali. E num outro momento nós vemos aí uma equipe, né, de pessoas unidas, certamente comemorando algo que foi vencido. E o que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje é que a resposta disso é que sim, é possível a gente pensar nas questões conflituosas de uma forma positiva. Estudos trazem para a gente de que isso ela sim é possível. Nem sempre o conflito ele vai ser visto como uma forma negativa nas organizações. E vocês devem estar se perguntando, como assim? E aí, daqui em diante, a gente vai trabalhar os conceitos, tá? Segundo Robbins, nós vamos trazer aí com detalhes para vocês como seria isso, de que forma que nós podemos pensar o conflito, não só da forma que a gente está acostumado a ver e pensar sobre ele, tá bom? Vamos seguindo. E para a gente chegar lá no processo do conflito, eu quero trazer para vocês 3 visões sobre esses conflitos nas organizações. Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com a visão tradicional. A visão tradicional, pessoal, ela traz como premissa ou parte dela de que todo conflito é ruim. Percebam então que essa visão tradicional ela traz para a gente um conceito que a gente está bastante familiarizado com ele, de pensar o conflito, de pensar esse envolvimento quando a gente trabalha esse termo, né, conflito, como algo que é ruim. Todo conflito é ruim. Essa visão tradicional, então, ela prevaleceu aí entre as décadas de 1930 e 1940, e neste contexto, o conflito ele era considerado ruim, ele era sinônimo de violência e ele devia ser evitado. Então, para as organizações, nesse contexto da visão tradicional, os conflitos eles eram ruins e tinham que ser evitados. Então, esses conflitos eles resultavam das falhas das comunicações, da falta de confiança e, inclusive, dos fracassos dos gestores em atender às necessidades do seu colaborador. E para que fosse evitado esse tipo de situação, era necessário atentar às causas desses conflitos e imediatamente corrigi-las. E depois, pessoal, a gente vai trabalhar com a segunda visão, que é a visão das relações humanas. Acompanhe comigo no slide. O conflito é uma consequência natural e inevitável a qualquer grupo, podendo ser uma força positiva. Então, no finalzinho da década de 40 até a década de 70, a gente passa para uma nova visão em relação aos conflitos, né? O conflito já deixa de ser já deixa de ter aquela visão de algo que seria só ruim, inaceitável e que deveria ser evitável, mas agora ele passa a ter um novo entendimento. Entende-se a partir de agora que o conflito ele é aceito e ele é entendido como uma consequência natural e inevitável, ou seja, os conflitos eles acontecem. Né? E sobre essa nova visão, o conflito não é entendido mais como sendo necessariamente ruim. Acredita-se, então, a partir de agora, no seu potencial, no caráter positivo da sua existência. Como assim? É possível pensar, a partir da visão das relações humanas, que o conflito, ele sim pode ser positivo para o desenvolvimento de um grupo nas organizações. Percebam comigo como que começa, então, a perceber e a entender o conflito de uma forma diferente. Tempos depois, a gente vai trazer aí uma visão interacionista, um outro pensamento em relação ao conflito, e a gente vai perceber agora um novo olhar, tá? Uma nova visão para esse sentido, para esse novo contexto, para esse novo momento do que seria esse conflito agora. Então, sobre a visão interacionista, o conflito mínimo ele é defendido como sendo necessário. Olha que interessante. No primeiro momento, ele é inaceitável,
No segundo momento, em alguma situação, ele podia ser visto como algo, de repente, positivo. E nesse momento, nessa visão interacionista, ele passa a ser defendido como sendo necessário para o desempenho mais eficaz da minha equipe, na minha organização. E então, ainda nessa visão, né, lógico, não se defende que todo conflito seja positivo, mas que na sua natureza, a sua natureza que vai definir. O que seria essa natureza? De que forma que está acontecendo esse conflito? Né? Qual que é o momento em que isso está havendo? Quais são os motivos? De que forma que ele aconteceu? A partir desses conceitos e dessa visão é que vai ser definido como algo bom ou algo ruim, tá? E aí, o que o define ainda é que alguns desses conflitos, o que vai acontecer? Eles vão apoiar e vão melhorar os objetivos do meu grupo. O que vai desenvolver, então, um novo olhar para os membros no sentido de mudança e inovação. Acredita-se agora que o conflito de forma positiva, ele vai trazer para o meu grupo, para a minha equipe, uma interação diferenciada. As equipes começam a ser participativas e a perceber essa necessidade de mudança e de inovação a partir desse novo conceito. Assim sendo, eles vão ser diferenciados em funcionais e disfuncionais. Então, dentro dessa visão interacionista, o conflito ele abrange aí uma situação, né, e é nomeado dessas duas maneiras. Então, o que acontece? Sobre essa ótica, o que seriam os conflitos funcionais? Os conflitos funcionais seriam aqueles que acontecem dentro da minha organização que trariam aí um retorno positivo, ou seria realizado ou acontecido de uma forma construtiva. Já pensando no conflito de uma forma disfuncional, seria quando eu ultrapasso esse meu limite, né? E aí sim, eu vou trazer um pensamento ou resultados negativos para o meu grupo, resultados e desempenho diferentes daquilo que era esperado anteriormente, né? Quando eu tenho, então, um desgaste, quando eu tenho um retorno ruim para a minha empresa, para a minha organização, eu estou falando que esse conflito ele foi disfuncional. Tudo bem? E aí, a gente vem aqui com algumas dicas para administrar e resolver esses conflitos. O que seria importante a gente pensar para que a gente possa administrar da melhor forma, né, os conflitos, pensando no âmbito empresarial e no dia a dia. Como nós sabemos, os conflitos existem em todo o tempo, né? Então, seria interessante que o problema fosse identificado. No caso das empresas, favorecer e ajudar os funcionários a criar uma solução eficaz. Fazer com que esses conflitos possam surtir em oportunidades positivas. Desenvolver treinamentos para melhores interações entre essas pessoas. Investir em informações, né? E aí, a gente consegue perceber também que existem estilos diferentes para lidar com os conflitos. E aí a gente vai só citar aqui alguns, porque nessa questão de estilos não é o nosso foco dessa aula, mas eu trouxe aqui, pontuei para vocês, para que num outro momento a gente possa trabalhar sobre os estilos para lidar com esses conflitos. Então a gente vai perceber que existe um estilo competitivo, existe um estilo de colaboração, de solução de problemas, o de evitação e também o de compromisso. Então, sobre os estilos, nós vamos trabalhar em outro momento. Por quê? Porque é aqui que eu quero chegar com vocês. O processo do conflito, a gente vai ver que o processo do conflito, ele é trabalhado em 5 estágios. Percebam comigo, né? A gente percebe o conflito de uma forma tão simples no nosso dia a dia, não é verdade? E aí a gente vai começar a perceber aqui
que, na verdade, o processo do conflito ele é entendido aí como 5 estágios. O primeiro deles seria a oposição potencial ou incompatibilidade. O segundo, a cognição e a personalização. O terceiro seriam as intenções. O quarto, o comportamento. E o 5, as consequências. E aí, pessoal, vamos lá. Eu quero trazer para vocês, então, o que seria esse estágio de número 1. Quando eu falo em oposição potencial ou incompatibilidade. Quando eu falo nesse primeiro estágio, eu estou trazendo para vocês a ideia de que nesse momento está acontecendo ou havendo a presença de condições que vão criar oportunidade para o surgimento. Nesse primeiro momento, não há conflito. Nesse primeiro momento, ele ainda não existe. Então, aqui, fontes ou causas, situações vão ser desenvolvidas, vão ser criadas, para que haja uma presença de condições que vão aí desenvolver oportunidades para que haja ou não uma situação de conflito. E aí, essas condições elas vão ser consideradas fontes ou causas. E olha só, o que seriam essas causas, o que seriam essas fontes principais para que a gente possa pensar nesse primeiro momento do nosso conflito, né? Então, seriam aí, a gente trabalha com a ideia da comunicação, mais uma vez dizendo, com a questão estrutural e as variáveis pessoais. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente percebe que pode haver, né, diferentes conotações enquanto a gente fala em relação daquilo que se é falado, daquilo que é dito, né, entre uma pessoa e outra, entre um grupo e outro, no meu setor ou de setores diferentes, enfim. E que essas diferentes conotações que podem acontecer dentro dessa comunicação pode ser um forte influenciador para que haja essa oposição, para que haja uma incompatibilidade em termos da minha comunicação e trazer problemas futuros aí, né? Servir de causas ou fatores para que haja um desentendimento que chega aí a um nível de conflito, tá? E aí a gente pode falar também sobre a questão do uso dos jargões. O que seria isso? Palavras que não é de domínio comum, né, e que o outro pode entender de uma forma errônea ou desagradável. Então, isso também é uma situação bastante comum entre as pessoas e que pode trazer, sim, um problema grande dentro dessa comunicação. A troca insuficiente de informações, como eu já cansei de falar, né, nas nossas aulas em relação à comunicação, mostrando para vocês como é importante essa questão das informações. Quando a gente trabalha em grupos, quando a gente trabalha em equipe, a gente deve levar aquela informação clara e verdadeira, assim como ela foi recebida, né? Para que não haja essa insuficiência de informações. Ainda dentro de comunicação, a gente pode pensar, vejam comigo, sobre os ruídos nesse canal. Como a gente já estudou anteriormente, né? E nós já falamos dessa questão da comunicação, de como que esses ruídos eles podem interferir nessas questões aí e que podem, mais uma vez, causar aí danos, né, a essa nossa comunicação. E então, pessoal, dentre as condições que vão anteceder os momentos do conflito, né, é importante a gente pensar que quando há um aumento ou uma escassez dessa comunicação, a gente pode criar aí situações que vão desfavorecer a minha comunicação. E desfavorecendo a minha comunicação, a gente pode perceber que a gente está correndo risco aí, né? Ou trazendo condições para que haja uma oposição potencial ou uma incompatibilidade, gerando um potencial conflito. E aí, ainda dentro do primeiro estágio, nós podemos pensar também na questão estrutural. Quando a gente fala na questão estrutural, nós também trabalhamos numa aula anterior
a gente já percebeu que o tamanho dos grupos eles vão interferir nessa questão estrutural, né? Pensando que quanto maior o meu grupo, maior as possibilidades de se ter problemas em relação a esses membros. O grau de especialização das tarefas, é claro, né? Porque quando a gente fala em pessoas que trabalham em graus diferentes, em funções diferentes, em potencialidades diferentes, a gente percebe também que há um potencial, que há uma possibilidade de se gerar um desentendimento, né, sobre aquilo que está sendo dito, que está sendo praticado, também sobre a clareza de jurisdição, aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo colocado, exposto, a compatibilidade entre os membros e as metas. Então, e ainda o estilo de liderança, que é o que nós não falamos anteriormente, mas a gente já trabalhou isso em sala de aula, né, nesses aspectos gerais, trazendo para você o quanto é importante entender qual é o estilo de líder que eu tenho na minha organização, qual é a pessoa em que eu estou ali, em que eu sou subordinada a ela, qual é a melhor forma de me comportar diante aquela pessoa, aquele grupo, né, para que eu consiga trabalhar e desenvolver da melhor forma possível. Caso contrário, a gente começa a perceber, então, que essas diferenças entre as pessoas e entre, inclusive, as estruturas, né, que englobam cada uma dessas pessoas, elas sim podem ser potenciais para um futuro conflito. E ainda as variáveis pessoais. E quando eu falo de variáveis pessoais, eu vou trabalhar sobre um sistema de valores e características de personalidade. Quando eu falo de valores, eu tenho em mente aí a questão do preconceito, a questão do julgamento de valores. É muito interessante a gente pensar que quando a gente fala de valores, a gente fala de essas características de personalidade, né? A gente pensa o seguinte, que é muito complicado a gente trabalhar com uma pessoa em um ambiente ou um grupo que vai na contramão dos seus princípios. Uma pessoa que de repente vai na contramão dos seus valores, vai na contramão daquilo que você acredita, né? Daquilo que você pensa sobre o mundo, sobre o outro, enfim. Quando você trabalha com um grupo que é muito diferente daquilo que você vive, daquilo que você acredita, isso vai tornar um potencial para uma geração de um conflito. Tudo bem? E então, nós vamos passar agora a entender sobre o que seria o segundo estágio. Então, percebam que o primeiro estágio, novamente falando para vocês, é o que? Ali a gente consegue perceber, né, que existem condições que vão sendo criadas para que haja uma oportunidade de um surgimento de um conflito. Não necessariamente há um conflito. Nesse momento, a gente começa a perceber as situações, começamos a perceber as condições que antecedem o conflito, tá? Nesse segundo estágio, então, a gente vai falar sobre a cognição e a personalização. E aí é o seguinte, eu trouxe para vocês, o fato do conflito ser percebido não significa que ele seja personalizado. E aí, o que acontece? Se as condições do primeiro estágio elas forem negativas a uma das partes, sobre as pessoas que estão vivenciando aquele momento, né? Aqui, no estágio 2, que vai ser realizado esse potencial dessa oposição. Mas é importante a gente pensar, então, que esse conflito percebido não significa que ele vai ser personalizado ou acontecido, ou ocorrido. Por quê? Percebam comigo o ponto 1 e o 2. No primeiro momento, por quê? Então, eu já falei, né? Na verdade, o número 1 eu já comentei, que é no estágio 2, é onde o conflito ele costuma ser definido. E o 2, por quê? Porque as emoções têm um papel preponderante na configuração das percepções.
Então, o que a gente vai imaginar e vai perceber aqui é o seguinte: as emoções elas vão sofrer grandes influências sobre o que percebemos no outro. Então, muitas vezes, pode haver alguma situação, por exemplo, em que eu consigo perceber, né, dentro daquele ambiente, questões que estão propícias, né, a desenvolver um conflito, mas que dentro da minha capacidade emotiva, dentro da minha percepção de vida, dos meus valores, enfim, eu consigo fazer com que aquele conflito, de repente, não se estenda, tá? Ou ele não se personalize. E aí pode não haver o surgimento desse conflito. Então, nesse estágio, ela pode haver ou não, né, essa consciência, essa personalização desse conflito. E aí a gente passa para o estágio de número 3. No estágio de número 3, a gente vai pensar e falar sobre as intenções. E aí eu trouxe para vocês aqui que, segundo Robbins, né, as intenções elas vão ficar entre a maneira que percebemos, sentimos e nos comportamos. Então, a gente já viu no estágio de número 2 como que as emoções elas sofrem influências diretas, né, sobre essas questões que envolvem as situações que podem ou não se tornar ou ser desenvolvidas em um conflito. Por quê? Porque elas sofrem, sim, bastante influência sobre a questão da maneira com que a gente vai perceber as situações que estão acontecendo, né? A partir daquilo que a gente percebe, do que a gente sente e a maneira com que a gente vai se comportar diante daquele episódio. Então, seguindo o slide de vocês, segundo Robbins, as pesquisas indicam que pessoas têm uma disposição básica para administrar conflitos de uma determinada maneira. E aí, ele coloca para a gente esses 5 pontos, né? Essas 5 intenções para administrar. E ele ainda fala que as pessoas normalmente utilizam de uma delas para vivenciarem, ou a partir do momento que elas começam a perceber aquela intenção de um conflito. Num primeiro momento, seria o competir. E quando ele fala aí dessa intenção de competir, ele fala o seguinte, que isso seria buscar uma satisfação do próprio interesse, indiferente do impacto que isso vai ter sobre as outras pessoas. Então é o seguinte, se há uma situação problema, há uma situação acontecendo ali, nesse primeiro momento, se eu estou percebendo aquele momento, aquela situação, eu vou buscar satisfazer o meu próprio interesse, indiferente daquilo que o outro vai pensar, daquilo que vai acontecer com o outro, tá? No segundo momento seria o colaborar. Quando ele fala em colaborar, seria quando as partes conflitantes elas vão tentar satisfazer o interesse de ambos. Olha, eu percebo o que está acontecendo, está uma situação complicada, e aí? O que a gente pode fazer? Né? E aí essas partes que estão vivenciando aquele momento, elas vão tentar satisfazer aos interesses comuns desses dois grupos, desses dois indivíduos, enfim, né? Dependendo aí da situação do momento. No terceiro momento, nessa terceira intenção, seria o de colaborar. Quando ele fala em colaborar, isso significa quando as partes conflitantes elas vão tentar satisfazer o interesse de ambos. Peraí, gente, eu tive um probleminha aqui.